Oi pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre o livro que veio nessa caixa azul, que eu comentei em algum vídeo anterior, né, que eu estava lendo, e na verdade não vai ser um vídeo, mas sim 5, porque é uma série de livros que é o Único e o Eterno Rei, do T.H. White, né, The Once and Future King. Nessa minha edição aqui, capa dura, com uma capa muito bonita. E depois eu vou mostrar com mais detalhes aqui dentro. E aqui tá meu marcador. E essa obra do T.H. White, esse reconto, né, é o mais original, é considerado o mais original e a melhor reconto, né, da lenda do Rei Arthur. E outras obras literárias, como As Brumas de Avalon, adaptações, né, para o cinema, animação da Disney, também são baseadas nesse livro. Na verdade, qualquer coisa no tema do Rei Arthur tem assim um pouco de influência do Único e Eterno Rei, do T.H. White. E uma coisa interessante é que essa série de livros vai ficando cada vez mais sombria, vai ficando cada vez mais tensa e densa e intensa. E isso é uma característica que influenciou o C.S. Lewis a escrever Nárnia, O Senhor dos Anéis, a J.K. Rowling, né, com Harry Potter, que o primeiro livro é mais infantil e depois vai gradativamente ficando mais pesado. E nesse vídeo eu vou comentar então sobre o primeiro livro, né, aqui eu tenho várias ilustrações coloridas nessa edição. A minha edição vem os 4 livros, né, que é o 1, 2, 3 e 4, e o 5, que não tá nessa edição completa, eu aí comprei em português mesmo. Aí o último eu vou ler em português, que é o livro de Merlin. Então o primeiro é A Espada na Pedra, The Sword in the Stone, que é o mais conhecido. Conta a história então do Arthur, mas ele ainda é criança, o apelido dele é Ward. Então nós temos o Ward, né, que é o Rei Arthur, ele é jovem, ele tem o tutor dele, né, o pai adotivo, que é o Sir Ector, e o Sir Ector tem um outro filho, que é o Kay, na mesma idade aí do Rei Arthur, mais ou menos, né, ou do pequeno Arthur. E o livro vai ser basicamente o Ward sendo educado. E o tutor dele, tanto dele quanto do Kay, é o Merlin, né, que o mago Merlin, que todo mundo aí deve conhecer. Então, a maioria das aventuras que acontecem nesse primeiro livro é o Ward sendo transformado em animais. Ele se transforma, acho que primeiro em peixe, depois em hawk. Eu esqueci o nome desse bicho em português. Acho que é falcão ou alguma coisa do tipo. Ele se transforma depois em ganso, em vários outros animais, e ele conversa aí com os animais da mesma espécie, ele vive aventuras como transformado em animais e vai aprendendo uma coisa nova, aprende uma lição cada vez. Então ele sendo educado. E a história não tem muito para contar, porque é basicamente isso. Mas nós temos o Kay, né, que é esse amigo, ele é um pouco invejoso do Ward. Ele não é uma pessoa tão fácil de lidar, e conforme o tempo vai passando ele fica mais difícil ainda de se lidar. E o Ward não, né? O Arthur, ele é uma pessoa super querida, super gente boa, sempre pensando nos outros. E mais pro final do livro se passam 6 anos e nós temos a cena mais famosa, acho que da série, que é o Arthur tirando a espada da pedra. Isso não é spoiler, porque até o título do livro já diz, né? Espada na pedra, e todo mundo conhece essa cena que o Arthur vai lá e tira a espada. Então o livro termina com o Arthur tirando a espada da pedra e se tornando o Rei Arthur, né? E no final, numa conversa com o Merlin, é a primeira vez que ele é chamado de Rei Arthur. Então eu suponho que nos próximos livros vai acontecer coisas mais adultas, mais batalhas e coisas do tipo. Não vai ser um livro tão infantil quanto esse primeiro. Mas é uma leitura bem prazerosa, bem gostosa. Eu estava lendo tipo um capítulo por dia e eu acompanhava com um audiobook que eu baixei.
e era muito, muito, muito bom. No começo dessa edição tem uma introdução que conta um pouco da história do autor, né, do T.H. White, e uma informação bem importante que eu acho mais relevante é que muitas dessas aventuras aqui do primeiro livro, da infância do Arthur, são bastante baseadas na infância do próprio T.H. White. Então essa é algo bem legal, bem interessante. Essa introdução é bem legal. Então, não sei se a edição brasileira... A edição brasileira tem um textinho no final, acho que de todos os livros, também comentando um pouco sobre o Rei Arthur, a lenda, sobre o autor, também bem interessante. Uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, é que o Robin Hood faz parte desse livro, ele aparece sim. E eu não sabia que tinha relação, ou não lembrava muito bem. Achei bem interessante. E é isso da história, não tem muito o que comentar. Como eu falei, essa edição tá bem bonita, tem algumas ilustrações que agora eu não tô achando aqui, ó. Temos o Merlin. Eu adoro a coruja, o Arquimedes, né? É muito engraçada, é muito divertido. Esse livro eu achei bem divertido. Os próximos, como eu comentei, eu imagino que não vai ser tão divertido, assim, tão engraçadinho. Algo que eu queria comentar, só quero citar algo que o Arthur fala, que eu vou ter que colar aqui pra falar. O Arthur, em algum momento, ele fala isso que eu achei bem legal. Se eu fosse feito cavaleiro, disse Ward, olhando sonhadoramente para o fogo, insistiria em fazer minha vigília sozinho, como Robb faz com seus falcões, e pediria a Deus que me deixasse enfrentar todo o mal do mundo em minha própria pessoa. Assim, se eu vencesse, nenhum mal restaria, e se perdesse, seria o único a sofrer. E aqui mostra essa característica do Arthur, né, que ele não gosta de ver os outros sofrer, ele gosta de ajudar, ele é uma pessoa muito, muito boa. Oi pessoal, então voltei aqui porque eu decidi comentar também sobre o segundo livro, também nesse vídeo, porque eu não tenho muito para falar sobre o segundo livro, então eu não queria fazer um vídeo só para ele, porque ficaria muito curtinho. Então, como eu já falei, né, do primeiro livro, é o Arthur pequenininho, criança, e acaba com o Arthur virando rei, né? Ele pega a espada na pedra e vira rei. E agora nós temos então o segundo livro, que é The Queen of Air and Darkness. Em português é A Rainha do Ar e das Sombras, que foi lançado 1 ano depois do primeiro livro. E esse é o livro mais curto da série toda. E o que me pareceu é que esse livro ele é um pouco intermediário, introdutório, não sei qual é a melhor palavra, mas ele não acontece muita coisa nele. Ele está mais introduzindo novos personagens, novas situações que vão se desenrolar nos próximos livros. Então, acho que uma das coisas mais importantes que acontece no segundo livro é a família Orkney, né? O clã Orkney aparece e nós temos aqui 4 crianças, que eu vou colar aqui os nomes que eu anotei porque são nomes meio difíceis de lembrar, que são Gawain, Agravain, Gaheris e Gareth. São 4 irmãos e eles têm várias historinhas aqui nesse livro. Por exemplo, eles vão caçar um unicórnio e para atrair um unicórnio eles precisam de uma mulher virgem. Então eles chamam a empregada deles para ajudar eles a caçarem um unicórnio para a mãe deles, que é a rainha Morgause, não sei pronunciar o nome dela. Ela é a rainha Morgause e o esposo dela, que é o rei Lot, ele está em guerra contra quem? Contra o rei Arthur. Então, nesse segundo livro, estamos num período de guerras, que é o rei Arthur contra o rei Lot. São os ingleses contra os gaélicos. Acho que é isso, se eu não estou enganado. E tem essa rivalidade, né, entre essas duas famílias, entre esses dois povos. E eu não quero contar muita coisa para não dar muito spoiler, mas como eu disse, não tem muita coisa para falar desse livro. Mas no final acontece algo com a rainha Morgause e com o rei Arthur. Algo que eu não quero falar porque eu quero que o pessoal
descubra sozinho lendo, mas que vai influenciar bastante os próximos livros, suponho eu, né? Aqui também ainda temos o Merlin, eu pensei que ele não apareceria mais tanto agora, mas ele ainda está aqui, conselheiro, né, do rei Arthur. E a Questing Beast, que é aquela fera que o rei Pelennor estava caçando no primeiro livro, ela ainda está aqui, ainda tem um enredo aqui que é meio chatinho, não gosto tanto, espero que ela não apareça mais. E no final, como eu disse, acaba a guerra e acontece tipo um cliffhanger, né, um gancho pro terceiro livro. Eu acho que o terceiro livro vai ser bem mais divertido, mas eu acho que ele é sobre o Lancelot. Então eu acho que vai ser melhor, vai ser mais divertido e vai apresentar coisas mais legais do que esse segundo livro. Mas foi muito bom e é isso. Então eu volto para falar então do livro 3 e do livro 4 mais pra frente, quando eu terminar de ler, né? Eu li metade aqui desses livros, falta outra metade, que são os livros 3 e 4. É isso então. Fica aqui meus comentários sobre os 2 primeiros livros do Único e Eterno Rei, do T.H. White. E deixem aí nos comentários o que você acha dessa série, se você já leu, se você gosta. E qualquer coisa relacionada a Rei Arthur. E um beijo e até mais.